João capítulo 7. Aqui os irmãos de Jesus, segundo a carne, ainda mergulhados na incredulidade, querem, se ele faz tão grandes coisas, que se mostre ao mundo, mas ainda não era chegado o tempo de ele se mostrar. É no cumprimento do tipo da festa dos tabernáculos que esse acontecimento terá lugar. A Páscoa teve o seu antitipo na cruz, o Pentecostes teve o na descida do Espírito Santo, mas a festa dos tabernáculos não teve ainda o seu antitipo. Esta última festa realizava-se depois das ceifas das vindimas, e nesta festa Israel fazia com alegria na sua terra a comemoração da sua passada peregrinação que tinha feito antes de entrar no descanso de Deus, que Deus lhe tinha dado na terra prometida. Assim, o cumprimento desse tipo dos tabernáculos só terá lugar depois dos julgamentos executados, seja discernidos os bons dos maus, seja em pura vingança. E então Israel, de volta a seu país, ficará na posse de todas as bênçãos que lhe tinham sido prometidas. Nesse tempo, Jesus se mostrará ao mundo. No momento de que nos ocupamos, o seu tempo ainda não estava cumprido. Entretanto, tendo subido ao céu, vistos no versículo 33 e 34, ele dá o Espírito Santo aos crentes, versículos 38 a 39. A ceifa é o julgamento separativo a joio e a trigo. A prensa é o julgamento executivo, ou de execução da vingança. No primeiro caso, haverá dois no campo, será tomado um e deixado o outro. Mas a prensa representa unicamente a cólera, como é visto em Isaías capítulo 63, em Apocalipse capítulo 14. Devemos fazer esta distinção. Note-se que o Pentecostes não é mencionado aqui. Passa-se da Páscoa, no capítulo 6, já para a festa dos tabernáculos, no capítulo 7, porque o Pentecostes representava a descida do Espírito Santo sobre os gentios, como já foi dito. Este evangelho tem por objeto uma pessoa divina sobre a terra, e não o homem no céu. Todavia, o Espírito Santo é referido como sendo substituído pelo Senhor no último ou oitavo dia da festa dos tabernáculos, no versículo 38. O Pentecostes supõe que Jesus está no céu. No entanto, o Senhor apresentava ao povo o dom do Espírito Santo de maneira a fazer dele a esperança da fé, no tempo em que Jesus falava, desde que Deus criasse necessidades nas almas. Se alguém tivesse sede e viesse a Jesus para beber, não somente se dessedentaria, mas do seu interior, da sua alma, fluiria rios de água viva. Assim a alma sequiosa vinha a ele pela fé, para satisfazer as suas próprias necessidades, crendo em Jesus. Não somente o Espírito Santo seria uma fonte jorrando para a vida eterna de dentro do homem, mas correria também do crente em abundância para refrescar todos aqueles que tinham sede. Note-se que Israel bebia a água no deserto antes de poder celebrar a festa dos tabernáculos. Mas Israel apenas bebia? Não havia neles fonte de água viva? Para eles, a água apenas corria da rocha. Sob o efeito da graça, embora, sem dúvida, cada crente não seja uma fonte em si mesmo, um cauduloso rio flui do seu interior. Mas isto só teria lugar quando Jesus fosse glorificado e o Espírito Santo descesse sobre aqueles que já eram crentes. O Senhor não fala aqui da obra da regeneração, mas sim de um dom feito àqueles que creem. Além disso, na verdadeira festa dos tabernáculos, Jesus mostrar-se-á Ele mesmo ao mundo. Mas não é disto que o Espírito
disso que aqui o Espírito, assim recebido, é especialmente testemunha aqui. Ele é dado em relação com a glória de Jesus, enquanto o Senhor não for visível ao mundo. O Senhor anuncia-nos esse dom no 8º dia da festa, que volve o olhar da fé muito para além do descanso sabático deste mundo e prefigura o começo de um outro período, de uma nova cena de glória. Note-se também que, na prática, embora o Espírito Santo seja apresentado aqui como um poder agindo em bênção, fora daquele em quem ele habita, a sua presença no crente é o fruto de uma sede pessoal das necessidades da própria alma, necessidades às quais ela tinha procurado a resposta em Cristo. Quando se tem sede, tem-se sede para si próprio. O Espírito Santo, revelando-nos Jesus, torna-se, pela sua morada em nós, juntamente com a fé, um fluente rio em nós, de água viva para os outros. De resto, o Espírito dos judeus patenteava-se claramente. Eles procuravam matar o Senhor, e Jesus diz-lhes que as suas relações com eles na terra terminaria dentro em pouco. Versículo 33. Não tinham, pois, necessidade nenhuma de se apressarem tanto para se desembaraçarem dele. Em breve eles o procurariam e não o encontrariam, porque ele ia para seu Pai. Vê-se aqui claramente a diferença entre a multidão e os judeus, dois grupos que são sempre distintos neste evangelho. A multidão não compreendia porque Jesus falava do desejo já manifestado de o matarem. Os da Judéia espantavam-se da sua ousadia, sabendo que, em Jerusalém, maquinavam contra a sua morte. Mas ainda não era chegada a sua hora. Enviam guardas para o prenderem, e estes voltam impressionados pelo seu discurso, sem terem apoderado dele. Versículo 45 e seguintes. Os fariseus irritam-se por causa disto e exprimem o seu desprezo pelo povo. Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos arrisca uma palavra de justiça de acordo com a lei e atrai o desprezo sobre si mesmo. Depois, cada um foi para a sua casa. Jesus, não tendo lugar para onde se retirar, até ser recebido em cima de onde tinha vindo, dirige-se ao Monte das Oliveiras. A esse lugar, testemunha da sua agonia, da sua ascensão, e que também o será do seu regresso, a esse lugar que ele frequentava habitualmente quando se encontrava em Jerusalém durante o tempo do seu ministério na terra. O contraste entre os ensinamentos deste capítulo e o judaísmo, mesmo para as melhores esperanças que enchiam o futuro que Deus tem preparado para o seu povo terrestre, é demasiado evidente para que eu careça de me alongar mais sobre este assunto. Tanto neste capítulo como em todos os outros, este evangelho revela Jesus inteiramente fora de tudo o que pertencia ao sistema terrestre do judaísmo. No capítulo 6, era a morte sobre a cruz neste mundo. Aqui é a glória no céu. Os judeus sendo rejeitados e o Espírito Santo dado ao crente. No capítulo 5, Jesus dá a vida como Filho de Deus. No capítulo 6, é o mesmo Filho, não como Filho do homem, que vivifica e julga divinamente, mas como descido do céu, o Filho na humilhação neste mundo. Portanto, o verdadeiro pão vindo do céu que o Pai tem dado. Naquela humilde pessoa, eles deviam discernir o Filho a fim de viverem. Vindo daquela maneira, em figura de simples homem, tomando o lugar de escravo, ele humilhou-se.
versículo 53, e sofreu sobre a cruz como Filho do Homem. No capítulo 7, ele sobe à glória e envia o Espírito Santo. O capítulo 5 expõe o seu título de glória pessoal. Os capítulos 6 e 7 são a obra e o dom do Espírito Santo aos crentes, resultado da sua glorificação atual no céu. Glorificação a que a presença do Espírito Santo responde aqui na terra. Esta glória, entretanto, é somente subtendida aqui, não é desenvolvida. Ela não pode achar-se na festa dos tabernáculos, no descanso de Israel, e Jesus não pode mostrar-se nela ao mundo, como fará então, mas, em lugar disso, ele dá o Espírito Santo. Sabemos que isto supõe a sua posição atual, a qual faz alusão o capítulo 6. Nos capítulos 8 e 9 de João, encontramos o testemunho de Jesus e suas obras igualmente rejeitados e a questão decidida entre ele e os judeus. A doutrina do capítulo 9 continua até o versículo 30 do capítulo 10. Notar-se-á também que os capítulos 5 e 6 se ocupam da vida. No capítulo 5, ela é dada soberana e divinamente por aquele que a possui. No capítulo 6, a alma, recebendo a Jesus e dele se ocupando pela fé, encontra a vida, e alimentando-se dele, vive por ele pela graça do Pai. Estes dois fatos são distintos na sua natureza. Deus dá. O homem, pela graça do Senhor, alimenta-se. Por outro lado, o capítulo 7 mostra-nos Cristo voltando para aquele que o enviara e anuncia, entretanto, o dom do Espírito Santo que ostenta a glória em que se encontra em nós e por nós, no seu caráter celeste. No capítulo 5, Cristo é o Filho de Deus que vivifica em poder e em vontade divina abstrata, isto é, o que ele é, e não o lugar em que ele se encontra, sendo, porém, único juiz como Filho do Homem. No capítulo 6, é o mesmo Filho, mas descido do céu, objeto da fé na sua humilhação. Depois o Filho do Homem, morrendo, ressuscitando e retornando ao céu. No capítulo 7, ele não é ainda revelado ao mundo. O Espírito Santo é dado enquanto que ele é glorificado em cima, Filho do Homem no céu. Enfim, no capítulo 8, como dissemos, a palavra de Jesus é rejeitada, e no capítulo 9, as suas obras também o são. Mas há muito mais. As glórias pessoais do Senhor, cujos títulos se encontram no primeiro capítulo, reproduzem-se e são desenvolvidas em todos estes capítulos, à exceção dos versículos 36 a 51 desse primeiro capítulo. Encontramos nos capítulos 5, 6 e 7 os versículos 14 a 34 do dito capítulo 1. Agora, o Espírito Santo volta ao assunto dos primeiros versos desse mesmo capítulo. Cristo é o Verbo divino. Ele é a vida que é a luz dos homens. Os 3 capítulos que acabo de indicar, 5, 6 e 7, ocupa-se daquilo que ele é em graça para os homens, anunciando os direitos que ele, Jesus, tem de julgar.